Hoje nós vamos falar das tendências, as 10 primeiras, né, do fitness que o American College of Sports Medicine, a CSM, publicou no início do ano. Todo ano eles fazem isso, né? Tem até uma coisa aqui da evolução do negócio e tal. E hoje vamos falar um pouco sobre essas tendências que eles publicaram, vamos discutir aí um pouco, né? Dar uma visão nossa. Eu e o Gil não falamos sobre, então não sei se ele concorda com o que eu vou falar, nem se eu vou concordar, e tomara que não haja mesmo total concordância. O que tem sido difícil, porque a SBPT nos une, inclusive, na concordância com as coisas. Então, eu quero... Oi, Ivan, tudo bem? Quero falar o seguinte, nós vamos... De novo, repetindo para quem está chegando, nós vamos falar sobre as tendências do American College, tendências do fitness para 2021. Primeiro, quero explicar o seguinte, né? Nós vamos falar das 10 primeiras. Tal. Quero explicar o seguinte. Como que é feito isso daí? Né? Isso é feito nos Estados Unidos, essa pesquisa, com profissionais da área de fitness. Então, os professores, os personal trainers lá, o pessoal da academia, tal, profissionais da área de fitness. Eles são pesquisados, uma pesquisa enviada por e-mail lá, por um link, né, nas redes. São os profissionais que são certificados das diversas agências certificadoras que tem lá. E o número de respostas esse ano, e respondentes, né, foi enviado, a taxa de resposta eles consideram boa, eu particularmente não considero muito boa, porque eu estou acostumado com medalha que a taxa de resposta é acima de 20%. Mas a taxa de resposta deles é 6%, em torno de 6%. Tá? Foram enviadas 70 e poucas mil pesquisas hoje, este ano, desculpa, agora para 2021. A taxa de respondentes, 4.377. 4.377 profissionais responderam. Com base nessas respostas da pesquisa, eles elaboram lá, eles fazem a tabulação dos dados tal, e elaboram essa lista de quais são as tendências por ordem, né? Aqui os profissionais apresentaram como sendo a maior tendência, depois a segunda, e assim por diante. Então, eu vou primeiro ler todas as 10 aqui, para quem não teve ainda acesso a isso, né? Vou ler as 10 e depois a gente vai comentando uma por uma, o que tiver, as que tiverem relevância para a gente comentar, principalmente do ponto de vista da carreira dos personal trainers. Então, as tendências deste ano do American College of Sports Medicine para o fitness, em ordem de importância, segundo a pesquisa deles, são treinamento online. 2, o uso de wearables, de tecnologia de medição do que quer que seja, certo? Relógios, devices de todo tipo. Treinamento com peso do corpo, body weight. Atividades outdoor, atividades externas, né, fora. 5º lugar, HIIT, High Intensity Interval Training, HIIT. 6º, Virtual Training, treinamento virtual. Aí o online não era o primeiro. Existe uma diferença aqui que nem eu sabia dos termos, né, como eles usam os termos, a gente vai falar também. 7ª, exercício é medicina, exercício é remédio, exercise is medicine. 8, treinamento de força com pesos livres. 9, programas de fitness para terceira idade, para adultos maduros, né, mais maduros, terceira idade. E número 10, personal training. Personal training entrou na lista dos 10 este ano também. Só algumas informações mais, né, para a gente aquecer. Então, você vê aqui, ó, das pessoas que responderam, os 4.377 respondentes,
você 20, não, 40, quase 40% tinham vindo, a maior parte, 22 a 34 anos, tá? Nessa faixa etária aí. Depois 22%, 35 a 44 anos, depois 45 a 54, 17%, um pouquinho menos para 55 até 64, 15%, 15% dos respondentes profissionais de fitness numa faixa de 55 a 64. E 6% acima de 65 anos. Quantos anos de experiência você tem na indústria de fitness? A maior parte, juntando aqui, são 27%, mais uns 27% também. É verdade, 54% aproximadamente tem mais de 10 anos, 10 a 20 ou acima de 20 anos de experiência, gente experiente. Tá? Pouca gente tem 1 ou até 3 anos de experiência. Seu salário, né, sua remuneração, sua renda anual em dólares americanos, a maior parte, ali 12% abaixo de 20 mil dólares, que é bem pouco, abaixo de 20 mil dólares por ano. Tá? Depois, o segundo maior é igual, uns 12% também, aqui já bem melhor, de 40 a 50 mil dólares por ano. Tá? E aí vai as outras variações aqui. Muito bem, só para vocês terem uma ideia de que vocês estão falando, de quem foram os respondentes. Muito bem, Gil. Primeiro da lista, vamos começar do primeiro? Vamos. Treinamento online, tá? A observação que eu tenho a fazer, se você tiver alguma, a observação que eu tenho que fazer é a seguinte: primeiro, isso é óbvio no atual momento que estamos vivendo, que o treinamento online veio. Porém, eu não teria colocado como tendência. Principalmente, como tendência assim, mas como primeiro lugar, não. Por quê? Porque é óbvio que isso é um reflexo de 2020. Em 2020, durante meses e meses e meses, só foi possível o treinamento online. Para quem queria orientação, obviamente. Então, isso se reflete nessa previsão. Agora, a minha tendência, se eu fosse falar disso, e eu gravei um vídeo, eu ainda não botei no Instagram, gente, mas vou botar também, gravei um vídeo sobre as tendências do Mr. Connect, as 7 que eu acho que vão ser importantes nesse ano aqui no Brasil. Então, depois você olha aí lá no meu perfil, não é no da coisa. Mas ainda não coloquei, vou colocar hoje no Facebook, já está, em outros aí. Vou assistir. A minha observação sobre online seria o seguinte: o online, eu colocaria como tendência a volta massiva ao treinamento presencial. Porque ano passado todo mundo foi para online, né, as pessoas que treinam, porque não tinha opção. Eu acho que essas pessoas estão loucas para voltar para o presencial, uma grande parte delas. Meus argumentos: primeiro, treinamento online na lista do American College de 2020, do ano passado, que foi feita no início do ano, antes da pandemia, não aparecia em nenhum lugar entre os 10. Não aparecia. Ou seja, é uma coisa, do meu ponto de vista, que é pontual. Né? Não vai acabar. É óbvio que não vai acabar o treinamento online. Pelo contrário, vai ser maior do que foi. Mas eu acho que a tendência para 2021 seria, em breve, vamos ter um retorno em massa. Como aconteceu desde a reabertura, lá em agosto, em julho, na maioria dos lugares, dos personal trainers, eles tinham todos os clientes online, os que permaneceram. E aí metade ou mais voltou para o presencial assim que houve a reabertura e continuou voltando. Ou seja, a tendência é o inverso, a tendência é sair do online e voltar. Mas, enfim, é óbvio que o online vai continuar e que você, personal trainer, deve ficar esperto com isso. Porém, um detalhe aqui para dar uma cutucada. O que eu acho que é mais tendência hoje, infelizmente, é o seguinte: não é as pessoas quererem treinar online, porque isso seria uma tendência. O que está acontecendo é todos os profissionais achando que eles têm que fazer o que os outros fazem. Lembre-se, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, a sua chance de se dar bem e dar mais certo é fazer uma coisa diferente.
porque agora está todo mundo no Instagram falando que dá aula online, que dá treino online, que dá curso online, que dá tudo online. Né? Que inclusive é conveniente. Né? Você fica em casa e faz. Mas você tem que pensar se é isso que o cliente vai querer daqui a pouco. Tadeu, eu acho que quando eles falam sobre a tendência, é que perceberam também que a maioria dos profissionais não estão preparados para realizar um trabalho qualificado online. E agora eu faço uma provocação para a galera aqui. A maioria não consegue transmitir de maneira satisfatória o que eles conseguiam fazer na vida presencial. E acho que é por conta dessa situação que acaba sendo uma tendência, porque a gente vê boa parte dos profissionais sofrendo e apanhando muito para conseguir realizar um trabalho satisfatório. É óbvio, né? São cenários diferentes, ambientes diferentes, mas o objetivo é um só. Então, eu quando penso na ótica deles em falar de tendência, é esse aspecto, né? Que pode ser que... Eu acho que 2021 vai ser mais ou menos igual, mesmo com a vacina, ainda não... Eu, Juliano, não consigo ver uma perspectiva de voltar as coisas normalmente, né? Vai voltar com as limitações, acho que ainda volta com o uso da máscara, ainda vai ser igual. Então, acho que levando em consideração esse cenário, né, talvez seja isso o olhar deles. Agora, legal. Concordo com você. De qualquer forma, tá aí. É a primeira desse ano e ano passado não fazia parte das 10. Não estava entre as 10. É engraçado isso. Segundo, não tem muito o que falar, né? Os wearables, né? Os relógios, as pulseiras, o level da vida, que isso sim eu acho que coisas como os relógios, as pulseiras, é óbvio que é uma tendência e tem que estar lá em cima mesmo. Aliás, no ano passado era a primeira. O wearables era o número 1, era ano passado. Tá? Por quê? Porque as pessoas compram até sem saber se vão usar ou não. Exatamente. Eu não uso o meu relógio para praticamente nada do ponto de vista de coisa. Até talvez devesse, mas não uso para praticamente nada. Mas é óbvio que isso vai crescer. O que eu vejo mais, já falei sobre isso 2 vezes aqui, é a história de coisas como o Levels, que é o medidor contínuo de glicemia, né, que você instala aqui. E como eu falei num vídeo semana passada, a Apple deu sinais de que vai fazer o Apple Watch, que vai conseguir que o Apple Watch faça essa medição sem a agulha, né? Sem a agulha, ou seja, simplesmente lendo lá, não sei como. Isso aí será uma revolução mesmo, e uma revolução, se for preciso, muito, muito positiva, porque eu sou da turma que gosta de simplificar, e uma das simplificações é a seguinte: eu acho que um dos maiores problemas da saúde das pessoas em geral, no mundo inteiro hoje, é a glicemia, por causa da alimentação, como ficou nos últimos 50 anos, o que se tornou. Acho que é um dos maiores problemas. O outro, que já é mais particular nosso aqui, dos homens, são a gente já não falamos aqui, mas os níveis de testosterona. Né? Então, que eu acho que é uma das coisas que vai surgir um wearable. Não vai demorar, alguém vai inventar um jeito de medir isso que você não precisa fazer no laboratório e tal. E a surpresa que as pessoas vão ter vai ser ridícula, como eu tive. Não sei se você viu isso. Nos últimos 100 anos, o nível médio de testosterona da população masculina caiu assim, ó. Caiu de 900 e pouco mil para 300 e pouco na média. 300 e pouco na média. Então, meu amigo homem, se você não sabe qual é o seu nível de testosterona, vá medir. Você vai ficar surpreso e talvez dê tempo de você recuperar. Wearables, Gil. Eu acho que tem a ver com essa questão de necessidade, né? De acompanhar realmente os indicadores e todo mundo perceber a importância do número de passos. Uma questão que eu acho essencial, você monitorar o sono, se você tem sono profundo, se você tem sono REM. Né? Você já viu esse? Estou para gravar um vídeo sobre isso em breve. O anel. O anel, já vi o anel. O anel é fantástico, está vendendo que nem água, é caro e vende que nem água, e a principal função dele
ou seja, justamente por ser um anel, e você pode tranquilamente dormir com ele, não incomoda nada, não é? A principal função dele é medir a qualidade do sono. Bem lembrado. O anel, vou gravar aí, gente. Em breve vou gravar um vídeo sobre isso, porque é muito, muito legal. Eu acho que faz jus. Não, acho que o wearable é um negócio que faz sentido, né? Faz sentido, Sim, não faz tem todo como. sentido. Eu acho que o que é importante para a gente falar aqui da carreira das pessoas e tal você, personal, comece a ficar ligado. Como você pode usar o wearable que o seu cliente tem e que ele utiliza, né? O Apple Watch, o que quer que seja, a pulseira lá, em benefício do treinamento, do seu trabalho e do treinamento dele e dos objetivos que ele pretende alcançar. Terceiro lugar, treinamento com o peso do corpo. Fala aí. Bom, eu sou suspeito, né? Eu vendi todos os meus equipamentos praticamente, acredito 100% nessa metodologia, levando em consideração que a maioria das pessoas não estão querendo sentar no equipamento de musculação. A maioria não quer. Se a gente for pegar o número de pessoas que... Não, você quer mesmo sentar no equipamento de musculação? Uma coisa que eu parei de escutar. Hoje eu escuto, tô com preguiça de treinar, vim... Mas quando eu tinha equipamento de musculação, a galera falava, nossa, cara, como eu não gosto de fazer esse exercício, como eu não gosto de sentar. Então, significa que deve ser ignorado? Não, mas é uma das considerações crescentes, né, da facilidade. Eu acho que a tendência a usar o peso do corpo e ela tem a ver com a pandemia também. Ela chegar em terceiro lugar tem a ver com a pandemia, porque foi a solução, tá? Mas eu sou meio old school, e eu acho que as coisas devem ser usadas. Por exemplo, o negócio dos equipamentos, eu acho que os equipamentos de musculação eles têm grandes vantagens, dependendo do objetivo, dependendo do cliente, do perfil e tal. E acho que os profissionais não sabem. Eu acho que essa visão de que as pessoas não gostam tal, e as pessoas realmente, muitas não gostam, é porque os profissionais não souberam usar também os equipamentos adequados. Os profissionais usam o equipamento do ponto de vista de, isso facilita a minha vida. Eu não preciso trabalhar, não é essa a ideia, mas assim, eu boto o cara sentado lá e ele faz o exercício. Né? Um não exclui o outro, né, Tadeu? Acho que a grande questão é, um não exclui o outro. Instruir e usar o equipamento tem grandes vantagens, principalmente dependendo do tipo de público. Sim. Mas bodyweight, beleza, que é óbvio que também está lá em cima por causa da pandemia, né? Exatamente. Atividades ao ar livre. Tem nem muito o que falar. Tem a ver com a pandemia, quanto mais você... Não, mas eu acho que quanto mais você conseguir, você profissional, fazer atividades com seus clientes ao ar livre, né? Melhor para todo mundo. Né? Inclusive se eles também vão na academia, uma coisa não exclui a outra, né? Mas tem a Nancy aí que a gente fala sempre, a Nancy tinha antes 16 grupos de mulheres, 3, 4 mulheres cada grupo, em praças e parques aqui em São Paulo, né? Negócio gostoso, divertido, saudável e tal. E agora a pandemia aumentou essa... Integrativo, né? Pois é. O quinto é famoso já. Faz anos que aparece entre as 10, né? Eu acho que não tem muito o que falar do HIIT. O HIIT. A única coisa que eu tenho para falar do HIIT é a seguinte: 95% do que as pessoas fazem chamando de HIIT não é HIIT. Sim. É um cross-trainer, o que não tira o benefício. Não tira o mérito, nada, não, nem os benefícios, sim. Mas, assim, do ponto de vista do científico mesmo, vocês entendem muito mais do que eu sobre isso. Né? Mas o HIIT, sem dúvida, é uma baita atividade. Por quê? Porque reduz o tempo do treinamento, mantendo uma intensidade razoável e suficiente para gerar benefícios do treinamento. E é reconhecido há pouco tempo como uma das formas de melhorar a saúde. Em 2018, que o Colégio Americano integrou esse conceito como um elemento para melhorar a saúde e o fitness, as duas coisas. Tem um artigo aí das duas coisas.
Só para terminar, que também não exclui o outro, galera. Não é melhor ou pior que a questão do treino longo, né? Só para quem chegou agora aí, nós estamos comentando as 10 tendências principais que o American College of Sports Medicine publicou como tendências do fitness no início do ano para o ano de 2021. Já falamos de treinamento online, que é o primeiro, o uso de wearables, né, de equipamentos que você veste, né, que você usa para medir vários índices aí, treinamento com o peso do corpo, atividades externas, HIIT, e agora o sexto, é rapidinho, virtual training. Qual é a diferença do virtual training para eles na pesquisa em relação ao online training, né? Virtual training refere-se a pessoa ter um equipamento como a Peloton, uma bike online, né? Um equipamento de conexão virtual que ela vai usar para fazer o treinamento na sua casa, onde quer que seja, no escritório e tal. Então, você tem o Mirror, você tem a Peloton, você tem todos esses tipos, você tem a própria TV com os programas de treinamento de várias... Agora tem tem da Apple Fitness, tem vários, né? Então, esse é o Virtual Training. E, sem dúvida, também a pandemia teve um impacto, tanto é que a Peloton esgotou as bicicletas durante um determinado momento, teve que aumentar a produção rapidamente, mesmo sendo um negócio que custa $2.000, porque naquele momento que aqui no Brasil também quem tinha bicicleta ergométrica, qualquer coisa para vender, vendeu tudo. No início da pandemia, para as pessoas compraram para ter em casa. O Virtual Trainer é isso, é aqueles equipamentos que você usa e que tem conexão com a internet, as aulas virtuais, etc. Sim. Muito Exercise bom. is medicine. Esse, para mim, devia ser o primeiro. Exatamente. Por que eu acho que devia ser o primeiro? Porque ele é mais importante? Não, sim, mas por quê? Porque se eu fosse profissional pesquisado, lembrem-se, os 4.377 pessoas foram profissionais de fitness. Se eu fosse um dos profissionais, era isso que eu ia falar como uma grande tendência. E essa tendência vai se concretizar, isso é o mais importante. Sabe como? Se nós continuarmos a falar, manter e justificar e argumentar o discurso que criamos durante a pandemia, finalmente, de que a sua saúde precisa de exercícios. Né? Que as pessoas começaram a entender, quando acabou a quarentena, as pessoas voltaram para as academias, para o personal, para lá, as pessoas queriam melhorar a sua saúde, sua imunidade, e estavam acreditando que o exercício podia auxiliar. Se a gente parar de falar nisso, essa tendência vai embora de novo. Nós temos que manter isso o tempo todo em voga. Para sempre, né? Para sempre. Você não pode jamais deixar de... Isso mesmo. Oitava. Essa eu achei curioso. Treinamento de força com pesos livres. Acho que entrou o negócio de pesos livres, entrou por causa das pessoas treinarem em casa e não ter, né? Exatamente. Pois é. Ela não pode ir para academia, então, de alguma maneira, ela vai comprar acessórios, né? Que, inclusive, a Peloton vende os equipamentos, né? Ela aluga a bicicleta e ela tem equipamentos, tem os pesos livres, né? Os acessórios. Dependendo do treino. Acho que é isso, mas o treinamento de força deveria fazer parte da lista todos os anos. Sim. Treinamento de força. Ontem mesmo o Adilson, né, no grupo da SBPT, sim, ele mencionou lá um estudo recente que mostra que o treinamento de força é muito eficaz no combate às doenças coronarianas, doenças cardíacas, gente. Né? Então, o treinamento de força jamais poderia ter sido, e na década de 70, com aquele negócio do Cooper e tal, né? E na década de 70, quem fazia treinamento de força eram os maromba, os Schwarzenegger da vida. Então, nós perdemos esse momento. O treinamento de força, do meu ponto de vista, é o mais importante. Com certeza. É mais importante. É claro que ninguém precisa escolher, mas se tiver que escolher eu só posso fazer um único tipo de treino, só um treinamento de força. Exatamente. Tá? Até porque as pessoas não significa hipertrofia, não significa estética. Sim.
Significa manter os seus músculos com força suficiente para as tarefas que você precisa realizar e para manter a sua mobilidade ao longo do tempo. E levar a conscientização da população que o idoso que anda devagar, ele anda devagar porque ele perdeu massa muscular, não porque ele perdeu capacidade respiratória. A capacidade respiratória perdida é consequência da perda de massa muscular, ou seja, perdeu força. Exatamente. Boa. E já falamos do idoso, o item 9 é programas para terceira idade. Né? E isso faz todo sentido entrar na lista, e eu acho que vai subir mais na lista nos próximos anos, subir de posição, porque, se não por outro motivo, porque as pessoas estão ficando mais velhas, as populações do mundo inteiro, nos grandes países, no Brasil, nos Estados Unidos, estão ficando mais velhas proporcionalmente, e é uma oportunidade para as academias, para os personal trainers, para todo mundo aí, de realmente mostrar para que a gente estudou tanto. Né? É isso aí, Rodolfo. Somos os 3%. Por último, nosso querido personal training. Personal training entrou na lista novamente, em 10º lugar. Né? E acho que não tem muito o que falar. Né? Eu acho que a tendência do treinamento é ficar cada vez mais personalizado. Né? Então, ao longo do tempo, você vê, as aulas coletivas deixaram de ter, na minha época, 100 pessoas fazendo, 80 pessoas, para agora uma aula coletiva de 20 pessoas é sucesso, 25 é cheia para burro. Né? Então, a média é muito abaixo disso, embora tenha exceções e tal. Mas a verdade é que as pessoas descobriram outras formas de treinar, né? Formas mais eficientes, mais eficazes às vezes, né? Algumas vezes menos divertidas, mas aí surge o personal training em pequenos grupos, compartilhado, né? Que traz a motivação, um pouco da motivação da aula coletiva, com um treinamento mais eficaz, né? Em menor tempo. Então, eu acho que as pessoas, quanto mais se preocupam com a saúde do ponto de vista de exercitar-se, mais elas vão procurar. Fala, Adriano, bem-vindo. Abraço para o Ceará. Mais elas vão se preocupar em ter treinamentos mais eficientes e orientados. Né? Eu acho que a orientação está sendo cada vez mais buscada em entender. Tá bom, eu quero melhorar minha saúde, minha qualidade de vida com exercício, como eu faço isso? E aí entram os profissionais, entre os personal trainers, entre os profissionais que não se dedicam a repetir fórmulas, mas sim a criar estratégias e táticas em direção aos objetivos dos seus clientes. Tadeu, e boa parte das tendências é assunto que a gente vem falando ao longo das lives. No ano passado, né? Vai se preocupar com treinamento online, desenvolve um método para você conseguir transmitir o seu conhecimento, sua informação. E sobre saúde, né? O quanto que a gente vem falando da saúde, a live sobre a questão do índice glicêmico, da importância, enfim, de todos os aspectos que vão fazer sentido a partir de agora. E lembrando que tem nicho de mercado para todo mundo, vai ter o treinador que vai ter o aluno maromba. Porém, aí do meu palpite, não é a maioria. Não é a maioria. A maioria são pessoas que vão querer um trabalho de força, um trabalho qualificado, orientado profissionalmente. A gente fala isso o tempo todo. O grande mercado da atividade física orientada está em quem não faz atividade física. Quem é maromba faz. Vai sozinho, vai... Quem é corredor faz. O grande mercado está em quem não faz. A hora que a gente entender isso, fazer os profissionais, né, e mesmo as academias, entender aquilo que a gente, na certificação nível 2, a gente discute lá de comunicação. Uma comunicação voltada, simples e voltada para entender e conquistar os clientes, não falando a mesma coisa sempre, né, procurando falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, entender, para atrair aqueles que não estão fazendo, aqueles que não estão no mercado.
que aparentemente são 96% da população do Brasil. A gente fala que é 104%, tem 96% das pessoas que a comunicação que a gente tem feito ainda não chegou neles. Acredito que agora com a pandemia tenha aumentado um pouquinho essa porcentagem do corpo. Por quê? Porque muita gente viu a importância. Não sei se a gente falou, vou encerrar com isso aqui. Não sei se a gente falou isso aqui na live, mas esses dias eu tive a oportunidade, em algum comentário de Facebook, acho que eu escrevi isso. O negócio dos jogadores de futebol, nós falamos disso aqui, não? Não lembro. Não me lembro, Tadeu. Mas da recuperação? E o pessoal fala assim, eu tenho usado esse exemplo, e o pessoal fala, não, Tadeu, mas você vai comparar as pessoas com jogadores? Não estou comparando. O que eu quero só é que você pense o seguinte, nós tivemos notícia de dezenas e dezenas e dezenas em todos os times, aqui no Brasil, no mundo praticamente, vários jogadores contaminados com o coronavírus. E aí eles ficaram afastados e voltaram. Um monte, vocês viram um monte. Quando voltou o futebol aqui, quando voltou o futebol na Europa, não, porque o time, o jogo foi adiado, não, uma porrada, vocês sabem disso. Eu não vi, vocês não viram também nenhuma notícia de o jogador do time tal está internado em estado grave por causa da Covid. Aparentemente, pelas notícias, o que eu acho é 100% deles se recuperaram ali nos 10, 15 dias e voltaram aos treinamentos. É óbvio que você não vai treinar que nem jogador de futebol, nem o seu cliente. Mas isso é um baita argumento para fazer a pessoa pensar um pouco. Os caras que fazem do exercício profissão ignoraram a contaminação da Covid, basicamente. Olha o que o Manuel escreveu aí, que legal. Criei um programa pós-Covid e estou atendendo inúmeras pessoas. Manuel, nós vamos marcar com você, não é surpresa, mas em breve a gente vai começar a fazer um negócio aí só com os membros da SBPT, tá? Só com os membros. Vamos marcar com você que você contar essa história aí, tá? Vai contar para nós, mas contar para os membros todos. Nós queremos saber isso aí. Muito bem. Olha lá, o Helder está falando que houve aqui uma noticiada com acidente vascular. Eu não vi realmente. É isso aí, já passamos da hora, nós passamos bastante hoje, 10 minutos. Pessoal, discutimos hoje um pouquinho sobre as 10 tendências do American College of Sports Medicine, lançadas para o ano de 2021 no fitness, agora no início do ano, tá? Quem não pôde ver, quem chegou agora, veja aí a gravação, veja os palpites e, o que mais importa, pense na sua carreira, na sua posição, na sua atuação profissional atual, o que você pode usar dessas tendências, o que está ao alcance, o que faz sentido para você e para os seus clientes. E manda bala. Boa tarde, obrigado. Estamos Valeu, galera. Na sexta-feira. Abraço. Grande abraço, galera. Valeu, Tadeu. Valeu, turma.